Fala galera, bem-vindo de volta aqui ao canal. Quero primeiramente pedir desculpa porque eu fiquei um tempo sem conseguir compartilhar conteúdo com a galera aqui no canal. E o motivo foi porque eu estava envolvido em várias atividades, então muita coisa aconteceu recentemente, então eu tive um novo filho, né? Uma filha agora, também estava envolvido em uma pós-graduação, então as coisas ficaram um pouco corrido e saíram um pouco do controle, então acabei que eu não tive tanto tempo de compartilhar mais conteúdo, de dar continuidade ao nosso projeto aqui, mas agora a maré já acalmou, as coisas já estão mais tranquilas, então eu quero sim dar continuidade a esse projeto de compartilhar conteúdo, porque eu acredito que compartilhar conteúdo é muito bom para mim e também é muito bom para quem está acompanhando esse conteúdo, porque esse conteúdo pode ser útil, pode te ajudar em uma tarefa no dia a dia, pode agregar conhecimento para você e isso também me deixa muito feliz. É isso, então sem mais conversa, vamos voltar para o código e vamos dar continuidade ao nosso projeto. Bom, e a gente parou aqui na parte de cadastro de visitantes, então a gente desenvolveu uma API para fazer o cadastro de visitante. Então aqui nós temos aqui o nosso endpoint, ele é um post, a gente tem aqui o corpo da requisição, né, o corpo, que é basicamente o nome e o RG. O nome aqui nós temos o Matheus, temos aqui um RG fake para ele, e quando a gente envia essa solicitação, aqui ele está devolvendo 500, vamos ver como é que está a nossa aplicação. Eu vou restartar a nossa aplicação aqui, lembrando que a nossa aplicação está rodando no banco de dados H2, isso significa que toda vez que a nossa aplicação para, né, os dados são perdidos, a gente precisa incluir novamente. Então, voltando aqui no nosso Postman, a gente pode enviar aqui uma requisição para efetuar a criação, né, cadastrar o Matheus Silva no banco de dados. Então, a gente tem aqui o Matheus que foi cadastrado com ID 1. O que acontece é que se eu enviar novamente essa requisição, ele devolve um erro 500. E isso ocorre porque a gente tem uma regra de negócio, né? Se a gente for aqui nessa linha no visitante service, a gente vê aqui na linha 21 que nós temos aqui uma regra de negócio. Ele verifica se existe uma pessoa com o RG, né? No caso, o RG aqui do visitante. Se existir, ele vai lançar aqui. Se for diferente de nu, é porque existe. Então, ele vai lançar uma exceção falando que o visitante já existe. E o nosso front-end, no caso, o nosso front-end, e eu falo aqui o Postman, estou chamando de front-end, o nosso cliente, eu acho que é o nome mais adequado, ele vai receber um cliente, porque não existe ainda um tratamento no back-end que possa lidar com as informações e devolver as exceções adequada para o cliente, né? A gente vai fazer isso na frente, tá? O que a gente pode fazer aqui agora, a gente pode dar uma melhoradinha, talvez, nesse código aqui, né? Então, eu poderia vir aqui nesse método no visitante repository port. A gente pode mudar, por exemplo, isso aqui para um optional. Então, em vez de ele devolver um objeto visitante, ele vai devolver um optional, que pode deixar o nosso código ainda melhor. Então, vou colocar aqui um optional. Isso do Java. E a gente pode vir aqui na implementação, ele já começou a dar erro, né? Porque ele está aqui na nossa implementação, eu teria que mudar aqui a escrita do nosso método para um optional. Beleza, então ele recebe aqui e aí ele está devolvendo aqui um null e tal, se for null. Então, ele está verificando se for null e se for null ele devolve um null. O que a gente pode fazer aqui agora? Mudar um pouquinho aqui a implementação. Eu vou chamar aqui o nosso... Vou primeiro aqui na nossa implementação do JPA, no visitante repository, e vou mudar aqui para ele devolver uma entidade optional. Deixa eu só alterar aqui. Beleza, então ele devolve aqui um optional. Vou voltar aqui na nossa implementação e aí eu vou mudar um pouquinho aqui. Em vez dele pegar aqui o resposta, o find by RG e colocar dentro de uma variável do tipo int, a gente vai mudar aqui um pouco a nossa implementação e ele vai fazer o seguinte, olha, ele vai fazer um map, então ele vai converter aqui para o visitante, né? E ele já poderia devolver aqui o visitante, mas se... basicamente isso aqui já vai atender a gente, né? Então a gente pode voltar aqui
aonde que esse método é chamado. E aqui, uma coisa interessante que a gente tem aqui, a gente pega novamente chama o nosso visitante repository port, a gente pega o visitante, salva uma variável e a gente pega e verifica se existe, né? Se porventura for diferente de null, é porque existe, aí a gente lança uma exceção. O que a gente pode fazer aqui é simplificar um pouco esse código aqui. A gente pode mudar, por exemplo, aqui, em vez dele pegar a variável, a gente pode usar aqui o isPresent. Se porventura for presente, aí ele lança aqui uma exceção. Então, você pode ver que o código já começa a ficar um pouco mais simples, né? E se porventura não existir, ele vai cair aqui, vai chamar o repository port e aí sim, de fato, ele vai fazer a criação do visitante no nosso banco de dados. Beleza. Então, a gente já tem aqui já fez aqui umas alterações para poder melhorar o nosso código. O que eu posso fazer é restartar a nossa aplicação novamente. Esperar ela iniciar novamente. Lembrando que a gente perdeu o nosso Mateus que a gente tinha cadastrado, né? Se você olhar aqui no console, ele mostra que foi criada a tabela, tá vendo? Todas as tabelas que estão sendo criadas aqui no console. Então vamos voltar aqui no nosso Postman e vamos enviar novamente a solicitação. Então você vê que o código da gente, após a nossa alteração, ele ainda continua funcionando e não houve nenhum erro. Se a gente tentar novamente enviar, ele vai lançar um erro, né? Aquele erro que não está sendo tratado aqui ainda, a gente vai tratar no futuro. Bom, agora o que a gente pode fazer é criar o nosso endpoint para poder buscar por RG. Então, imagina quando o morador, o visitante, chega na portaria do nosso condomínio, a primeira coisa que o porteiro pede é qual é o RG. Com esse RG, ele vai dar entrada no sistema, colocar o número do RG e a nossa aplicação tem que disponibilizar um endpoint para poder consultar essa pessoa por RG. Se essa pessoa já existir, né, ele vai devolver que já existe, se não, aí teria que cadastrar essa pessoa na nossa aplicação e aí sim ele iria chamar o nosso endpoint de criar o visitante. Então vamos implementar a busca por RG para o visitante. Para isso eu vou abrir aqui o nosso controlador, né? Então aqui no nosso controlador eu vou criar um novo endpoint que vai ser um get map, aqui tá /CPF, mas eu vou colocar /RG, a nossa ideia tá meio que ajudando aqui. Então eu vou criar aqui, ó, ele meio que ajudou aqui e eu vou deixar isso acontecer, né? Porque no dia disso isso vai acontecer com você. Então você tem que entender o que está acontecendo aqui. Então, basicamente, quando acontecer uma chamada para API /moradores passando o RG, ele vai cair nesse endpoint aqui. Claro, se a chamada for do tipo GET, né? Porque a gente está mapeando aqui um GET map. E aí, ele vai buscar lá o morador, né? Então, ele vai chamar o nosso morador service port, que seria a porta de entrada na nossa aplicação, para obter, né, o morador. No caso aqui, ele está como morador, porque eu estou em morador, gente. Veja, foi mal. Então, vamos recapitular. Eu estou no lugar errado, tá? Na verdade, essa busca tem que acontecer em visitantes. Então, isso acontece. Eu não vou cortar aqui o vídeo porque eu comecei a explicar errado aqui e é assim mesmo, faz parte do jogo. Então, vou apagar aqui. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho que vir em visitante controller e aqui sim eu vou criar aqui o nosso endpoint. Então, vou botar um @get map. Passando aqui, por exemplo, ele está pegando um ID, que vai ser o RG. Uma vez que a gente tem aqui o getMap, que a gente vai fazer é criar aqui o nosso endpoint, vai ser um public visitante DTO, obtain by RG, ó, busca por RG. E aí sim, ele vai chamar aqui o nosso visitante converter, né? Porque ele está passando aqui, chamando o visitante service port obtém por RG. Ele está dando um erro aqui porque não existe esse método ainda, tá? Então, só para a gente recapitular o que está acontecendo, ele vai... quando acontecer uma chamada do tipo get para API visitantes passando RG, ele vai cair nesse endpoint. E aí sim, ele vai chamar aqui o nosso método... vai chamar a nossa classe service port, né? A visitante service port. Aí ele vai chamar o método obtain by RG passando o RG. Quando houver uma resposta aqui, né? Esse visitante service port obtain by RG devolver uma resposta para a gente,
ele vai pegar essa resposta e vai converter um DTO, que é de fato o objeto que a gente devolve para o nosso cliente, né? Ou o nosso front-end que estiver chamando a gente. Ele está dando um erro porque não existe, então a gente vai criar lá esse método, né? Beleza. Então aqui, uma vez que eu criei aqui no nosso contrato, né? Que é visitante service port, a gente precisa ir na implementação para a gente conseguir fazer essa implementação. Beleza. Vou clicar aqui para implementar um método. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui os visitante repository port obtain by RG, que esse método ele já existe lá, né? Então é um método que já existe, que a gente criou lá há um pouco atrás. Então a gente vai chamar esse método by RG e ele vai tentar buscar, né, por RG. Se não existir, se não existir, foi mal, vamos lá. Se não existir, ele vai devolver aqui uma exceção que o visitante não existe, né? Or else. Mas se existir, que eu vou alterar aqui um return, vou apagar esse return aqui de baixo. Posso até apagar essa linha aqui, né? Então, basicamente, o que ocorre é o seguinte. Se porventura existir o visitante, ele devolve. Se não existir, ele vai lançar um illegal argument exception, que vai devolver que o visitante não existe. Beleza. O que a gente pode fazer aqui é voltar aqui no nosso endpoint. Então, a gente pode recapitular o que aconteceu aqui só para a gente fixar o que está acontecendo. Então, quando acontecer uma chamada para a API visitantes, passando o RG, o /RG, ele vai cair nesse endpoint aqui. Aí ele vai chamar o nosso service. Aí esse service ele vai chamar essa interface aqui. Aí ela vai procurar a implementação e está aqui. Quando chegar aqui na implementação, o que ele faz? Ele chama o visitante repository, que é a nossa porta de saída, ou seja, ele passou aqui dentro do nosso core da nossa aplicação, vai chamar lá o adapter para chamar o banco de dados, e aí, uma vez que ele pegou os dados do banco de dados, ele devolve para cá. Mas se porventura ele não encontrar nada, ele vai devolver um visitante não encontrado. Então a gente pode testar essa aplicação aqui para ver se isso já funciona. Então vou iniciar aqui novamente a nossa aplicação. Beleza, agora que a nossa aplicação está funcionando, o que a gente pode fazer eu vou duplicar aqui esse método aqui, create visitante, vou alterar o nome aqui para obter visitante by RG, vou alterar aqui o tipo do método dele, que em vez de ser um post, porque a gente quer inserir, a gente está querendo pegar, né? Então a gente vai utilizar o get, que é o nosso método da HTTP responsável por obter alguma coisa do banco de dados ou da nossa aplicação, né? Então aqui eu vou passar aqui o número do RG para ele. Eu vou passar o RG aqui do Matheus. Lembrando que esse Matheus ele não existe no nosso banco de dados, porque a nossa aplicação, toda vez que a gente starta, a gente perde o registro, né? Então esse registro não existe no banco de dados. Então, se eu chamar aqui agora, ele devolveria um erro, né? Ele deveria devolver um erro. Então, a gente vai devolver, ele devolveu 500 e se a gente for lá no nosso log, a gente vai ver lá que ele caiu na exceção e falou visitante não encontrado. O que a gente pode fazer aqui agora é incluir o Matheus com esse RG. Então, vou salvar lá no banco de dados. Agora, a gente existe o Matheus. A gente pode voltar aqui para tentar obter e ele devolveria já o Matheus que foi cadastrado no banco. Então, e essa implementação já aqui do nosso visitante pelo RG. Bom, dando continuidade aqui, também foi solicitado para a gente que a gente disponibilizasse um endpoint para listar todos os visitantes. Esse foi um requisito que foi pedido para a gente, né? Então o front-end pediu porque ele vai fazer ali uma paginação em memória e ele queria ali fazer listar todos os visitantes. Foi uma regra de negócio solicitada pelo usuário. Então a gente vai disponibilizar também um endpoint para obter todos. Então a gente vai voltar aqui, vir aqui em nosso controlador, né? Então a gente pode vir aqui em fazer outro método e aí a gente vai alterar para @get. E a gente não vai colocar nenhum parâmetro nele aqui. A gente vai criar aqui um list, ele vai devolver uma lista. E vai ser um list all, ou list all. Isso, pode ser o nome, pode ser isso aqui. Gerar todos, né? Então aqui, depois que ele pega, ele vai fazer aqui o converter. Então, carregar todos, deixa eu fazer aqui um import.
E aí ele está reclamando aqui que não existe esse método ainda, a gente vai criar ele lá agora. Então ele devolve aqui uma collection de visitante. E a gente precisa também fazer a implementação dele. Então vamos fazer a implementação aqui. Ele está devolvendo uma lista vazia. Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora é criar aqui o nosso... chamar a nossa porta de saída, né? Porque ele precisa... Ele precisa fazer a chamada externa lá para o nosso banco de dados e a gente utiliza, né, seguindo os padrões da arquitetura hexagonal, é o que a gente precisa chamar a nossa porta de saída para conseguir obter um dado de um recurso externo, ou seja, do banco de dados ou de outra API, no nosso cenário aqui, do nosso banco de dados que estamos utilizando, que é o banco de dados H2. Eu vou chamar aqui a porta de saída, porque não tem nenhuma regra aqui que a gente precisa aplicar. Então, a gente precisa basicamente ir lá no banco de dados e listar tudo. A gente não precisa fazer nada com exceção de converter, de um DTO, de uma classe de domínio, etc. Então, eu vou botar aqui um list all. Ele também está reclamando que não existe. Eu vou criar aqui no nosso contrato. Então, está aqui. Eu vou ter que vir na implementação aqui do nosso repository. E aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, digamos assim, né? Então aqui, o que a gente vai fazer? Vai chamar o repository e o JPA, o Spring Data JPA, ele já disponibiliza para a gente um método findAll. Então a gente vai vir aqui chamar o findAll. E ele também já deu aqui até para completar a autocomplete aqui para a gente. Então já vou fazer o autocomplete aqui. Então, basicamente, eu tenho que pegar ele aqui, dar um find all. Aqui eu estou fazendo o converter, né, a nossa entidade para o objeto de domínio. E aqui eu estou convertendo para uma lista porque ele está devolvendo uma string. Então, basicamente é isso. Ele já deveria funcionar. A gente pode até vir aqui dentro do nosso... Começar aqui, né? Então, dentro do nosso controle. E a gente pode fazer uma revisão do que está acontecendo. Quando houver uma chamada para API/visitantes, essa chamada for get e não tiver nada depois, ele vai cair nesse método. Uma vez que ele cair nesse método, ele vai chamar o nosso service port, que seria a porta de entrada para o core da nossa aplicação, ainda dentro do princípio da arquitetura hexagonal. E lá ele vai procurar uma implementação. Aqui dentro do service... do visitante service, seria onde seria aplicada as regras de negócio. Como a gente não tem nenhuma regra de negócio, basicamente a gente está pedindo para pegar esses dados lá do banco e devolver para o cliente, a gente simplesmente vai chamar a porta de saída, porque daqui a gente vai sair do core da nossa aplicação, vai chamar o repository e aí a gente vai pegar os dados e devolver para o cliente, porque a gente não tem nenhuma regra de negócio. Então, a gente chama o visitante repository port para obter esses dados de um recurso externo do nosso banco de dados para poder devolver para o nosso cliente, que no cenário atual é o Postman, mas poderia ser um front-end. Então, isso aqui já deveria funcionar. Eu vou reiniciar a aplicação para a gente ver se isso funciona. Bom, se a gente agora, por exemplo, eu vou duplicar aqui o obter visitante by RG e eu vou chamar de obter all. E aí eu vou tirar aqui o RG que eu estou passando aqui na rota. Então vou fazer a chamada e ele devolveu aqui um recurso vazio para a gente. O que acontece? Se a gente agora cadastrar o Matheus novamente, porque lembrando, a gente está utilizando o banco de dados H2 e toda vez que a gente starta a nossa aplicação, a gente perde os dados, a gente precisa cadastrar ele novamente. Agora, se a gente voltar aqui, ele deveria devolver o Matheus e isso aconteceu. Então, basicamente, a gente já tem um endpoint por obter, por RG, e obter todos os visitantes da nossa base de dados.